Durante 2 décadas, o líder do Kremlin arquitetou um xadrez geopolítico eurasiático que beirava a perfeição. Era uma jogada de mestre, calculada de forma friamente cirúrgica. A premissa era acorrentar o continente europeu a Moscou através de um domínio energético absoluto e sufocante. O plano passava por construir uma muralha invisível contra o avanço da Aliança Militar Ocidental, garantindo simultaneamente que a Rússia jamais se tornasse um mero estado vassalo de Pequim no tabuleiro asiático. Para coroar essa cartada, o projeto envolvia selar alianças colossais, avaliadas em bilhões de dólares, com potências tecnológicas implacáveis do calibre da Coreia do Sul. Uma verdadeira enxurrada de capital e semicondutores sul-coreanos desaguaria no território russo, enquanto todo o eixo da Ásia-Pacífico assistiria ao conflito sob uma neutralidade inabalável. No entanto, nos dias de hoje, toda essa arquitetura titânica de poder foi reduzida a escombros fumegantes. E o golpe de misericórdia não veio dos corredores de Washington ou dos burocratas de Bruxelas, mas sim da própria espiral de desespero e incompetência do presidente russo. Ao rasgar as regras não escritas da diplomacia, ele cruzou a fronteira mais perigosa que existia neste jogo de xadrez global. A humilhação suprema ocorreu quando ele se viu forçado a rastejar até o regime de Pyongyang, implorando por tropas e munições, numa tentativa cega de salvar o seu exército, que continua sendo moído no matadouro interminável da Ucrânia. O tigre asiático, antes limitado a disparar notas de repúdio diplomáticas, finalmente despertou para a batalha. A cúpula de poder em Seul encontra-se a milímetros de apertar o botão vermelho de uma decisão sem volta. Trata-se de uma manobra sísmica que vai reescrever o destino da guerra, marchando com força total para dentro da gigantesca sombra militar da Aliança do Atlântico Norte. A arma que os sul-coreanos estão prestes a acionar não é um armamento convencional, mas sim uma engrenagem letal. Embora carregue uma roupagem técnica e burocrática, o seu poder de devastação no teatro de operações atinge proporções apocalípticas. Esse instrumento atende pelo nome de Programa de Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia, ou simplesmente PURL, uma estrutura de guerra forjada pelos americanos e europeus em julho de 2025. A mecânica por trás dessa máquina de financiamento carrega uma lógica terrivelmente cruel e implacável. Assombrados pela ameaça iminente de cortes e verbas na era de Donald Trump, os aliados desenharam uma estratégia militar de sobrevivência máxima. O pacto de sangue é cristalino. O complexo industrial dos Estados Unidos forja o arsenal da morte, enquanto o consórcio internacional divide a fatura astronômica. Mas como essa jogada de bastidores se traduz no inferno lamacento das trincheiras? Números sigilosos agora revelados apontam que exato 75% da blindagem oferecida pelas poderosas baterias antiaéreas do modelo Patriot são a única coisa que separa a Ucrânia da chuva de mísseis russos. Essa fortaleza nos céus, somada a assustadores 90% de toda a munição de interceptação disparada hoje, sobrevive unicamente pelo fluxo infinito de dólares que jorra desse fundo aliado. Agora, injete na veia desse sistema o peso esmagador de uma economia sul-coreana blindada por uma fortuna impressionante de 1,7 trilhão de dólares. Os sussurros diplomáticos indicam que Seul enviaria apenas equipamentos sem poder de fogo letal direto. Porém, nos porões da máquina de guerra, o dinheiro flui livremente, sem restrições morais. O governo asiático poderia muito bem assinar cheques gigantescos apenas para bancar radares antiaéreos avançados ou suprimentos de sobrevivência. Só que, ao injetar essa liquidez absurda na conta do Conselho Militar, um autêntico oceano de bilhões de dólares amarrados pelas nações europeias será imediatamente destravado. Essa montanha de capital ocioso será revertida, sem qualquer piedade, em uma avalanche de novos interceptadores de alto impacto e baterias de artilharia de precisão de longo alcance. O veredito prático no campo de batalha coloca os temidos vetores balísticos multimilionários da Rússia diretamente na linha de abate. Esses artefatos de destruição pesada, operando em esquadrão com os lendários caças-bombardeiros Su-34, serão neutralizados como autêntica sucata voadora. Estamos prestes a presenciar um massacre
massacre eletrônico absoluto, dominando a abóbada celeste ucraniana. Não se pode esquecer que o Império Japonês já havia decretado a sua imersão profunda nessa mesma máquina financeira em fevereiro de 2026. Injetando uma constelação de sensores de caça. O estado da arte tecnológico do Japão e da Coreia do Sul em guerra invisível e rastreio avançado está invadindo o solo ucraniano. A sentença estratégica é aterrorizante. Os pelotões de assalto de Moscou serão completamente cegados. As peças de artilharia invasoras dispararão de forma patética para o nada, enquanto as suas ogivas mais letais serão caçadas e vaporizadas em pleno ar. Mas o avanço sul-coreano nesta guerra global vai muito além do simples derramamento de capital pesado. O que está em jogo é a pura, crua e brutal musculatura industrial de combate. Quando o campo de batalha degenera para um inferno de desgaste, em que as tropas são levadas ao limite, os discursos políticos morrem e a frieza matemática da cadência de tiros coroa os sobreviventes. No cenário de hoje, a superpotência americana sangra as suas fábricas para forjar meras 90 mil unidades de munição pesada de artilharia por ano. Em brutal contraste com o Ocidente, as linhas de montagem sul-coreanas vomitam para fora dos seus armazéns um número que esmaga facilmente a marca de 200 mil ogivas mortais no mesmo período. Até que esta página da história fosse virada, os asiáticos recusaram-se a cruzar a linha sem volta de armar o exército ucraniano cara a cara. Tratava-se de um xadrez psicológico calculado, vital para manter o regime vizinho sob controle e garantir o escudo invisível de sua própria fronteira. A lâmina, porém, já descia de maneira impiedosa pelas sombras, na forma de remessas colossais de fogo e aço despejadas diretamente sobre os poloneses e os americanos. Com essa manobra calculista, eles secaram os depósitos locais e deram aos países europeus a licença que precisavam para jogar o seu próprio maquinário bélico direto nas fornalhas do fronte. Para que se tenha a real dimensão do colapso, apenas a Polônia está recebendo carregamentos avaliados em dezenas de bilhões de dólares, compostos pelos predadores de aço da série K2 e pelos brutais blindados de bombardeio da série K9. Simultaneamente, eles continuam costurando nos bastidores projetos mastodônticos de engenharia submarina com as Forças Armadas do Canadá. E no meio deste cataclismo geopolítico orquestrado, o que exatamente sobrará do equilíbrio de forças no palco sangrento desta guerra do leste europeu? No efeito dominó magistral e avassalador, a Coreia do Sul está inundando os arsenais da Polônia e de outras potências da OTAN com seus próprios blindados e obuseiros de última geração. E essas nações europeias, sem pestanejar, despejam suas vilharias soviéticas e blindados mais leves diretamente nas trincheiras ucranianas. O K9, com sua mobilidade assustadora e precisão cirúrgica, opera na zona de abate como um colossal rifle de precisão, enquanto as tropas de Putin agonizam no fronte de batalha, operando sucatas soviéticas paquidérmicas, que demoram uma eternidade para posicionar e vivem engasgando. O K9 atira e oblitera o seu alvo com exatidão milimétrica. Em questão de segundos, o blindado muda de posição e evapora como um fantasma, muito antes que os radares russos sequer despertem de seu torpor. O K9 atua como um predador letal, farejando e trucidando a tão bajulada artilharia russa, que tomba no campo de batalha como uma presa dócil e cega. Do outro lado do tabuleiro, avança o pior pesadelo do Kremlin: os monstruosos tanques K2 Pantera Negra. Esqueça de uma vez por todas aqueles famosos T-90 que Putin ostenta com tanta empáfia na televisão estatal e exibe como troféus na Praça Vermelha. Quando você joga um T-91 K2 num ringue de lama, as bravatas da propaganda morrem e o verdadeiro massacre tecnológico entra em cena. Portanto, quando a infantaria russa ousa espiar por cima da linha de fogo, o que os encara de volta é uma parede de blindados enviada pela Europa. Mas essa muralha de aço só consegue pisar na Ucrânia por um único motivo: a Coreia do Sul, com sua monstruosa e inesgotável capacidade de forja, está cobrindo a retaguarda europeia. Agora,
ao selar oficialmente sua entrada no PURL. Seu sacramenta de vez a sua integração à gigantesca e implacável teia de suprimentos bélicos do Ocidente. Esse cenário apocalíptico está levando a alta cúpula russa à loucura. A chancelaria de Moscou travou a mira diretamente na Coreia do Sul. E o ultimato de Zakharova cortou o ar como uma lâmina. Se isso se confirmar, seremos forçados a acionar nosso direito de retaliação brutal, abraçando inclusive táticas assimétricas. Vamos quebrar os códigos por trás dessa tal assimetria. Porque na frieza do xadrez militar, essa palavra é a maneira velada de um Estado confessar o seguinte: eu não tenho força para declarar guerra aberta, nem para estrangular sua economia, mas vou transformar a sua vida num inferno de outras maneiras. Sendo assim, que tipo de arsenal oculto a Rússia ainda poderia disparar contra Seul? Na frente de batalha econômica, o fluxo de negócios entre as duas nações já foi pulverizado e respira por aparelhos no zero absoluto. A Coreia do Sul já redirecionou todos os seus mísseis comerciais para as potências europeias, a Polônia, e os colossais contratos de submarinos canadenses de 60 trilhões de won. A última carta suicida na manga da Rússia é transferir tecnologia armamentista de ponta para a Coreia do Norte. E é exatamente nesse abismo estratégico que o tsar russo se vê encurralado. A máquina de guerra moscovita não consegue sequer estancar o sangramento do seu próprio exército. Portanto, existe uma muralha física e operacional, bloqueando o que eles realmente podem despejar de tecnologia letal nas mãos de Pyongyang. Ao mesmo tempo, puxar esse gatilho representa um ponto de não retorno, que aponta uma arma direto para a jugular da segurança nacional sul-coreana. Isso aprisiona a Rússia numa armadilha geopolítica mortal. Se Moscou injetar armas avançadas demais no regime norte-coreano, Seul pode simplesmente rasgar seus tratados e jogar suas linhas vermelhas no lixo. Existe um risco de retaliação letal, onde a Coreia do Sul passaria a despejar de forma desenfreada e impiedosa todo o peso do seu colossal estoque de obuses e armamento direto para Kiev. E essa tempestade de fogo é o tipo de suicídio militar que Putin não está disposto a bancar. Como se o cenário não fosse caótico bastante, armar a Coreia do Norte até os dentes é uma manobra que inflama diretamente os nervos da sua maior aliada, a China. A elite de Pequim estremece com a simples ideia de um Kim Jong-un fora da coleira, brincando de roleta russa com submarinos nucleares bem no seu quintal. No entanto, as ondas de choque desse efeito dominó vão muito além disso. O cheque-mate da Coreia do Sul com a adesão ao PURL foi um golpe devastador que fraturou toda a espinha dorsal da arquitetura global de Putin. O grande trunfo estratégico do Kremlin sempre foi asfixiar a Ucrânia, como se fosse um mero incômodo europeu de fronteira, levantando muralhas para blindar a Ásia e o sul global do banho de sangue, com a obsessão doentia de forjar um novo bloco multipolar para esmagar o Ocidente. E essa narrativa venenosa de um império anti-ocidental, bombardeada através de uma verdadeira onda de choque, acaba de abalar as estruturas dos BRICS e da Organização para a Cooperação de Xangai. O motivo? Os titãs tecnológicos e os colossos econômicos do continente asiático estão, um a um, sendo tragados pela força gravitacional da OTAN. Quando vemos potências como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e agora o avanço implacável da Coreia do Sul, alinhando-se à engrenagem militar de apoio à Ucrânia, a narrativa do Kremlin de que a guerra é apenas contra o Ocidente desmorona por completo. As potências financeiras mais formidáveis da Ásia estão apostando pesadamente todas as suas fichas na resistência de Kiev. Esse cenário se transformou em um pesadelo geopolítico terrível para os principais fiadores de Moscou, especialmente Pequim e Teherã. A cúpula do poder chinês respira um ar de tensão insuportável, observando seus vizinhos históricos, japoneses e sul-coreanos, forjando uma couraça militar indestrutível e entrelaçando seus destinos bélicos aos Estados Unidos e à Aliança Atlântica. A manobra arriscada da Rússia de arrastar batalhões norte-coreanos para o teatro de operações europeu provou ser um erro de cálculo colossal. Essa cartada incendiou o equilíbrio de forças na própria porta da China, obrigando Seul e Tóquio a acelerarem suas máquinas de guerra.
O mais crítico dessa manobra é o peso esmagador que ela joga sobre os ombros dos próprios aliados da Federação Russa. Quando a muralha antiaérea ucraniana recebe injeções maciças de capital de Seul, Moscou se vê encurralada, sendo forçada a implorar por enxames maiores de drones iranianos e chuvas de mísseis balísticos de Pyongyang. O grande problema é que o Irã já está afundado até o pescoço em seu próprio barril de pólvora no Oriente Médio. Enquanto isso, o regime da família Kim derrete seus parcos arsenais e reservas nas trincheiras geladas da estepe russa. A dúvida que paira nos corredores da inteligência global é: até quando esses aliados conseguirão sangrar suas economias para sustentar o esforço de guerra do Kremlin? Tentando evitar exatamente esse colapso, o alto comando russo sempre fez de tudo para blindar e aquecer sua diplomacia com os sul-coreanos. Afinal, a península não era vista apenas como um escudo diplomático essencial, mas representava a tábua de salvação financeira para uma máquina civil que já agonizava asfixiada pelo estrangulamento das sanções ocidentais. Voltemos a 2021. O fluxo de exportações de Seul para o mercado russo ultrapassava a impressionante marca de 10 bilhões de dólares. Eles eram, indiscutivelmente, a grande artéria que bombeava a inovação asiática de ponta e veículos de excelência direto para as veias russas. Contudo, no exato momento em que as botas russas cruzaram as fronteiras ucranianas e o Ocidente lançou suas retaliações econômicas, o governo em Seul baixou a foice, bloqueando imediatamente o envio de 42 componentes críticos. Estamos falando do banimento do coração da indústria moderna: microchips avançados e peças fundamentais para o maquinário pesado. Chegando ao ano de 2024, o sangramento já era evidente. As remessas sul-coreanas despencaram drásticos 60%. Os lucros encolheram para 4 bilhões e meio de dólares. E o outrora glorioso complexo industrial da Hyundai em São Petersburgo foi reduzido a um galpão fantasma. O presidente russo tentou mascarar essa catástrofe econômica da população através de um esquema clandestino que eles batizaram de importações paralelas. Foi uma verdadeira operação de contrabanda estatal, para garantir que veículos de alto luxo continuassem cruzando suas fronteiras, utilizando rotas de fachada operadas por nações intermediárias, como a China, o Cazaquistão e a Turquia. Tudo isso feito à revelia das montadoras, falsificando rotas e documentos para driblar o cerco global. Os relatórios de inteligência de 2024 e 2025 revelam que o valor desses automóveis injetados pelo mercado negro ultrapassou a cifra de 1 bilhão de dólares. Mas qual é a verdadeira importância tática de tudo isso? A sobrevivência política do regime dependia exclusivamente da manutenção de uma mentira bem elaborada para as massas. Eles precisavam vender a ideia de que a muralha do isolamento ocidental falhou e que o cotidiano continuava próspero, apesar das engrenagens da guerra girarem sem parar. Caso as prateleiras ficassem vazias, sem os cobiçados cosméticos e automóveis de Seul, a inflação teria explodido como uma bomba relógio nas ruas russas. Como consequência direta, o apoio silencioso da população civil à campanha militar teria evaporado da noite para o dia. O buraco, no entanto, era ainda mais embaixo. As indústrias de base russas estavam viciadas de forma irreversível na tecnologia dos semicondutores asiáticos. Esses minúsculos chips eram os pilares indispensáveis que mantinham os imensos estaleiros navais em funcionamento, além de servirem como os cérebros digitais por trás dos seus mais mortíferos sistemas de armamento. Até mesmo peças vitais para a montagem do maquinário letal mais sofisticado do exército só conseguiam chegar às fábricas por conta desse labirinto de contrabando. Mas esse jogo de gato e rato acabou. As artérias comerciais que ligavam essas duas potências foram implacavelmente dinamitadas. Para decifrar a rota de colisão que desencadeou essa ruptura geopolítica sem precedentes, precisamos mergulhar nos arquivos, dissecando minuciosamente cada movimento tático no tabuleiro entre Moscou e Seul. Uma teia de conveniências militares e interesses bélicos que se desenrola desde as cinzas da Guerra Fria. Durante anos, Moscou e Seul cimentaram um eixo pragmático, alicerçado em rios de investimento energético e no intercâmbio tecnológico formidável. Contudo, essa intrincada arquitetura desmoronou-se, peça por peça, numa espiral imparável. O catalisador?
os delírios estratégicos de Putin e as suas alianças tóxicas, que estilhaçaram por completo o frágil equilíbrio do tabuleiro asiático. No preciso instante em que o aço das divisões blindadas russas rasgou as fronteiras ucranianas, a cúpula de poder em Seul não hesitou em alinhar o seu arsenal com o bloco ocidental, desencadeando um estrangulamento financeiro e bloqueios comerciais implacáveis. A retaliação do Kremlin foi imediata. A Coreia do Sul foi formalmente marcada a vermelho, carimbada nos registros oficiais como nação hostil. Eis o primeiro abalo sísmico numa relação diplomática outrora próspera. Mas a ponte, embora arder, ainda não ruíra por completo. O verdadeiro ponto de não retorno desenhou-se na cimeira de setembro de 2023, quando Vladimir Putin e Kim Jong-un se encontraram nas instalações espaciais do Extremo Oriente Russo. Foi aí que as sirenes de alerta máximo soaram ensurdecedoras nos corredores do poder sul-coreano. Os serviços de espionagem interceptaram o impensável. Comboios colossais carregados de munições começaram a fluir de Pyongyang para as linhas da frente russas, logo após este aperto de mãos. Os relatórios confidenciais da Agência de Informações de Defesa de Seul traçaram um cenário logístico aterrador. Uma torrente bélica superior a 33 mil contentores a abarrotar de equipamento militar, juntamente com milhares de projéteis de artilharia pesada de calibre 152 milímetros, foram bombeados incessantemente pelos terminais do porto de Rajin, diretamente para a máquina de guerra moscovita, a partir desse dia fatídico. O golpe de misericórdia diplomático chegou em junho de 2024. Com a assinatura do Pacto de Defesa Mútua na capital norte-coreana, um marco obscuro na história, que pisoteou e desfez a derradeira linha vermelha estabelecida por Seul. O tratado prometia o envio automático de forças militares de intervenção rápida, caso o território de qualquer um dos ditadores fosse ameaçado. Perante esta provocação descarada e sem precedentes, a liderança sul-coreana acionou o nível máximo de prontidão e severidade diplomática, ameaçando abertamente rasgar o seu tabu histórico e inundar a Ucrânia com armamento altamente letal. O clímax aterrador deste colapso geopolítico deflagrou em outubro de 2024. Redes de espionagem ocidentais e asiáticas detetaram o impensável. Um contingente de aproximadamente 14 mil operacionais de combate norte-coreanos infiltrados no enclave russo de Kursk. O jogo mudara brutalmente. Já não se tratava de um mero fluxo clandestino de balas e granadas. As tropas do regime de Pyongyang estavam a forjar-se no fogo da guerra moderna, ganhando uma letal experiência tática nas trincheiras de primeira linha. O preço desse sangue? A transferência nefasta de segredos balísticos e tecnologia para submarinos atômicos, diretamente das masmorras do Kremlin para as mãos de Kim. Esta permuta infernal metamorfoseou a carnificina ucraniana, retirando-lhe o estatuto de um simples conflito num continente longínquo. Para Seul, tornou-se subitamente numa ameaça de sobrevivência, um perigo existencial de proporções catastróficas à porta da sua própria península. Esta sucessão sísmica de eventos reconfigurou por completo a postura da Coreia do Sul. O espectador cauteloso transmutou-se numa potência proativa, agora perfeitamente engrenada na gigantesca máquina de guerra da Aliança Atlântica. O tigre asiático detém agora nas mãos o poder para desencadear uma devastadora guerra por procuração capaz de asfixiar a máquina de cerco russa e, num golpe de xadrez de mestre, sangrar o seu vizinho do norte em solo europeu, mantendo a sua própria pátria imune à devastação bélica. A estratégia é de uma crueldade cirúrgica. Seul irá triturar e desgastar as forças de infantaria de Pyongyang sem piedade e pulverizar as formações mecanizadas do urso russo, orquestrando tudo a milhares de quilômetros de distância do teatro de operações. A arma principal será o colossal dilúvio de fogo indireto, canalizado furtivamente para as trincheiras inimigas. Aliado aos robustos balões de oxigênio financeiro que a nação asiática injeta através das impenetráveis artérias logísticas polacas. Mas nos bastidores desta guerra fria de atrito,
esconde-se também um drama puramente humano. A máquina de propaganda estatal russa trabalha furiosamente para anestesiar as massas, pintando a aliança deste gigante asiático com a NATO com contornos apocalípticos. O mito de uma conspiração global, onde todo o Ocidente e a superpotência asiática cerraram fileiras para os aniquilar e subjugar. As estatísticas frias, contudo, pulverizam e destroem esta narrativa falaciosa. Em janeiro de 2026, os radares do Instituto de Sondagens Independente Levada revelaram o inevitável. A exaustão opressiva com o conflito está a devorar a alma da nação russa de forma avassaladora. Uns estrondosos 61% da população implora pelo início urgente de negociações de paz para travar a sangria. A vã esperança, detetada nos barômetros da FSIOM, de que o pesadelo militar terminaria em 2026, está a ser despedaçada pelo impacto brutal destas novas tempestades internacionais. Enquanto as redes de contrabando e o esquema de importações paralelas entram num colapso absoluto, o murmúrio de descontentamento transforma-se num rugido surdo. A inflação galopante e a perda de um cotidiano normal revoltam os cidadãos, agora privados até do mais básico acesso à fiável tecnologia sul-coreana. Estaríamos prestes a testemunhar uma revolta nas ruas? De forma alguma. A máquina opressora jamais permitiria tal cenário. Contudo, há um questionamento tóxico ecoando nas sombras, devorando silenciosamente o espírito da nação. O que levou o Oriente a nos dar as costas e se voltar contra nós? Para os magnatas que viram suas fortunas bilionárias evaporarem sob sanções ocidentais, o território asiático representava o seu derradeiro santuário. Era a rota de fuga perfeita para o consumo de alto padrão e para os negócios obscuros operados nas sombras. Mas agora, esses portões estão se fechando brutalmente. A opulência dos tempos e glória está desmoronando, sendo rapidamente engolida por uma enxurrada de mercadorias chinesas de qualidade duvidosa. Um dossiê revelador publicado pelo jornal Moscow Times em fevereiro de 2026 desmascara essa dura realidade. Os outrora todo-poderosos senhores do dinheiro foram reduzidos a meros reféns, agora totalmente acorrentados aos caprichos do Kremlin. A esmagadora maioria adotou uma postura de pura sobrevivência, bico calado e olhos cravados no que restou de suas fortunas. Apesar desse silêncio sepulcral, nos corredores sombrios das grandes cúpulas de importação, começam a ecoar sussurros clandestinos sobre uma trégua iminente. Toda essa conjuntura age como uma autêntica ogiva de desgaste psicológico, detonada diretamente no centro do comando estratégico do líder russo. Em suma, o teatro de operações que estamos testemunhando transcende, e muito, uma simples disputa territorial de fronteiras. O território ucraniano transmutou-se na principal falha geológica da nova ordem mundial, partindo o planeta ao meio. Em uma das trincheiras desse abismo, ergue-se o eixo sombrio da autocracia. Um verdadeiro cartel de suprimentos forjado pela aliança entre a Rússia, a Coreia do Norte, a China e o Irã. Posicionada do lado oposto, ergue-se uma muralha democrática inquebrável, composta pela aliança militar ocidental, pelo poderio norte-americano e, de forma inédita, pelos titãs da tecnologia do continente asiático. A inserção estratégica de Seul nessa iniciativa representa um abalo sísmico colossal, reconfigurando completamente a balança de poder global. Não estamos falando de um simples aporte financeiro. Trata-se de uma injeção avassaladora de poderio industrial e de um peso geopolítico absolutamente incontestável. Teria a engrenagem militar de Moscou força suficiente para frear essa nova maré? A resposta é absolutamente negativa. A última cartada desesperada do líder russo se resume a inundar Pyongyang com mais armamento e disparar ofensivas invisíveis pelo ciberespaço. Contudo, nenhuma dessas táticas de guerrilha será capaz de interceptar os bilhões de dólares que estão prestes a chover sobre Kiev, criando um escudo antiaéreo impenetrável. Como você analisa as próximas jogadas desse xadrez bélico implacável? Deixe a sua visão estratégica registrada aqui embaixo na nossa área de debate. Agradeço por ter nos acompanhado até o fim deste relatório tático. Não deixe de se alistar no nosso batalhão de inscritos. E claro, confirme seu apoio esmagando o botão de curtir.